Olha, são 7 horas e 14 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan, com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje temos o prazer de receber aqui Coronel Assis, deputado federal do estado de Mato Grosso. Bom dia, Coronel, como vai? Bom dia. Quero primeiramente cumprimentar aqui a nossa bancada aqui, uma grande honra poder estar aqui hoje na nossa Rádio Jovem Pan, né, de Casa Nova, né, faz muito tempo que a gente não viu, vi na vez que era lá na CPA ainda, né, faz muito tempo. E muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui hoje nessa manhã. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Bom, a gente estava conversando aqui, uma conversa animada aqui nos bastidores, antes de entrarmos no ar. Eu queria saber do senhor das diferenças, né? Algo absolutamente novo para o senhor se aventurou. Foi a primeira aventura na política e deu certo. Já foi deputado federal de imediato. E aí o senhor sai de um mundo em que o senhor tem ali um comando, uma tropa, e vai para um colegiado onde tudo é discutido, tudo tem que ser convencido, o convencimento dos outros é a arte do seu trabalho nesse momento. Como é que o senhor tem se adaptado a tamanha mudança? Na verdade, a nossa vida ela é cheia de desafios, né? Eu lembro que antes de entrar na Polícia Militar, eu era mecânico de bomba injetora, tinha 17 anos e surgiu o desafio de fazer aí um vestibular, né, lá na UFMT, onde era o antigo CFO. Eu acabei aí me adaptando rápido, tendo que estudar, porque vim de escola pública, né? Então, assim, fiz um curso técnico na época ainda, então não sabia muito de química, física, as matérias básicas que se preparam. Eu fui me preparando, me adaptando, e eu acredito que eu vivi 28 anos e 4 meses dentro dessa instituição, que ela é estamentada, baseada na hierarquia e disciplina, de certa forma em momentos muito protocolar, e eu fui trilhando essa carreira desde o chão de fábrica até chegar ao cargo máximo da instituição, que foi ser comandante-geral da Polícia Militar. Então, e agora hoje estamos num mundo um tanto quanto diferente, como você disse, né? Lá é o poder do relacionamento, é o poder do convencimento. A Câmara, por assim dizer, ela é a representação assim do país, no sentido de que você tem pessoas do sul, do norte, do nordeste, do centro-oeste, você tem ali as várias ideologias políticas, né? Esquerda, direita, centro, enfim, né? E é uma experiência nova. Eu acredito que a gente tem muito que aprender. Tá gostando? Estou gostando, acho que é uma experiência muito válida, né? O Mato Grosso tem uma bancada bastante atuante. E o relacionamento com seus pares lá? Bom, um relacionamento bom. Eu acredito que... Me desculpa a garganta. Tem uma água aí, se eu quiser, fica à vontade. Me desculpa, mas assim, eu entendo que por mais que tenhamos ali divergências ideológicas ou políticas, né? Hoje uns são governo, outros são oposição, mas somos colegas parlamentares. Eu acredito que essa divergência faz parte da democracia, a gente tem que divergir. O debate, às vezes, ele se torna um tanto quanto acalorado, mas acaba aí convergindo aí porque deve convergir, que é o bem da sociedade brasileira, da população, quem mais precisa. Nós estamos num momento em que temos matéria, né, que depende da votação do Congresso e mexe aí com o futuro de alguns estados. Mato Grosso já disse que com essa reforma tributária irá perder, etc. Pergunta, como é que o senhor está vendo o projeto? Já tem algumas mudanças que foram apresentadas, né? Mas ainda isso não foi votado. Exato. E se o senhor tem se reunido com o governador lhe procurou, ou o senhor procurou o governador, como está a bancada e como vota a bancada nesse sentido? Olha, na verdade o texto final saiu ontem à tardezinha, né? Então o nosso pessoal da equipe técnica já está debruçado nisso, né? O pessoal do gabinete, o pessoal da liderança partidária lá nossa, do União Brasil. Então a gente vai ter aí uma grande reunião, mas independente disso, né? Aqui eu quero parabenizar, né, o governador Mauro Mendes, a equipe técnica do governo do estado, que já se reuniu com a bancada apresentando todos os apontamentos do texto que tinham anteriormente. Ontem mesmo, né, o governador Mauro Mendes se reuniu juntamente com outros governadores lá na casa do presidente Lira, no sentido de apresentar todas essas preocupações. E, infelizmente, né, eu acredito que o Brasil precisa sim, né, de uma reforma tributária. Isso já é uma matéria que vem sendo discutida há vários anos, né? A gente precisava dessa simplificação, mas fica complicado, né, a gente pensar que, né, um estado como o Mato Grosso, que é um estado pujante, um estado que contribui aí diretamente aí para o equilíbrio da balança
da balança financeira do Brasil e também do mundo através, né, da questão nossa aí do agronegócio, que é o perfil do nosso estado, e que nós vamos ter aí, de acordo com os levantamentos, né, feitos pela equipe econômica do governo do estado, cerca de quase 7 bilhões em prejuízo, né? Isso acaba impactando, né, as políticas públicas que são aí capitaneadas pelo estado do Mato Grosso, que tem mostrado, né, através da administração da gestão atual, que está fazendo um excelente trabalho, né, e melhorando aí as questões de infraestrutura, saúde, segurança pública, enfim, investimentos aí que melhoram a vida da sociedade. Então é preocupante. Nós estaremos, né, ao lado do governo do estado, ao lado da bancada do Mato Grosso, discutindo isso, como você falou. Agora irão começar as grandes discussões, né, das lideranças partidárias e tal, dentro dessa construção aí, no sentido de que a gente não perca, né, e apresentar também, de repente, uma proposta, né? O governador ele trouxe uma proposta bem interessante, né, através da sua equipe econômica, falando sobre a questão de se ter ali, né, essa perca escalonada durante aí alguns anos, né, daqui para frente, no sentido de que o estado, os municípios possam se preparar para ir sentindo isso e fazendo as suas adequações, não de cara você ter uma perca aí da sua receita aí de quase 7 bilhões. Vinícius. Bom, muito bom dia, deputado. É um prazer grande poder te receber aqui, né, aqui no nosso estúdio. E obrigado pela aceitação, né, e junto com a tua equipe também, né. Prazer. Em geral eles ficam lá fora, às vezes eu convido, não, vocês não querem entrar para o estúdio, né? Hoje eles entraram aqui, é a opção de cada um, né. Mas o que eu quero te perguntar, deputado, é uma questão nacional, mas que passa aqui para o Mato Grosso, né. O União Brasil tem 3 ministérios, né, no governo Lula, né, mas vota rachado, tem uma bancada de 59 deputados federais, né, e porque tem uma bancada que é muito bolsonarizada, né, muito bolsonarista. Eu até cito aqui que no caso de Mato Grosso, nesse caso está bem simétrico, né, porque são 8 deputados federais, né, e aqui o Bolsonaro ganhou por 65%, né, dos votos válidos, né, contra 35% do Lula. Foi 2/3 de 1/3 quase, arredondando, né. Então dá 5,6, né, então 5 deputados bolsonaristas, os 4 do PL e o senhor, né, que tem se posicionado, tanto que o seu número era 44-22, 22. Por causa disso, né? E essa fração é o Fábio Garcia, né, em geral, porque do outro lado está o Juarez e o Emanuelzinho, esse 0,6 aí, eu até falei isso para ele quando ele esteve aqui. Então é isso mesmo, né? Muita gente especula, se o União Brasil pode entrar mais no governo, pode apoiar mais, o senhor viria mais para o lado do governo Lula ou não? Manteria essa posição mais anti-Lula, mais bolsonarista? É que para mim fica muito complicado, né, ir para a base do governo. Não tem como e assim como eu também, dentro da bancada do União Brasil, existem outros deputados, né, a exemplo do Felipe Francischini, a exemplo de Rosângela Moro, né, entre outros ali, que fica muito, vamos dizer assim, ruim, né, para a sua base você fazer base para o governo Lula, onde nossa campanha ela foi totalmente antagonista à campanha do governo Lula. Então, assim, graças a um entendimento muito, vamos dizer assim, maduro do União Brasil dentro, né, da bancada na Câmara, né, existe esse posicionamento de independência. E a liderança do partido, ele sabe disso, né, ele sabe que dentro das matérias ele pode entregar X de votos e entre algumas outras matérias ele vai entregar X mais alguma coisa de votos. Isso é salutar. E assim, eu sempre gosto de dizer que eu sou um parlamentar que trabalha pelo povo. Então, se o governo trouxer uma matéria que vai ser boa para o povo brasileiro, com certeza vai ter meu voto, né? Se tivermos aí, digamos aqui, né, hipoteticamente, né, uma linha de crédito através do BNDES para que a gente possa fomentar empreendedorismo para pessoas de baixa renda, com juro baixíssimo a perder aí, com prazo muito bom de pagamento, sou o primeiro a assinar, né? Nós vamos ter aí um financiamento de ensino superior para pessoas que ganham muito pouco e precisam estudar para mudar de vida. Eu sou o primeiro a assinar. Agora eu não posso, algumas matérias, né, tipo, por exemplo, a legalização do aborto, né, a destruição do setor de armamento no Brasil, esse ataque sistematizado ao agronegócio, como acontece, eu não tenho como estar junto com ou votar a favor do governo de maneira alguma. Então hoje, assim, graças a esse entendimento maduro, que eu volto a dizer, do União Brasil lá na Câmara, existe muito bem vamos dizer assim, esse voto rachado, né? Onde uma parcela dos deputados federais
não são da base, não tem como estar na base, mesmo o União Brasil tendo ali 12 ministérios mais um outro ministério lá. Bom, então, mesmo se mudar, muita gente fala assim, não adianta nada mudar os ministérios, porque o voto não vai mudar da bancada. Quem é bolsonarista vai continuar votando contra o Lula. Não tem como mudar, porque, como eu disse, né, nossa base é uma base diferenciada, né? Então não tem como mudar, por mais que queiram fazer. O eleitor está... Fala do seu eleitor, que é o que importa de verdade, né? No seu caso. Ele está preparado, ele consegue entender que o objetivo de um deputado não é ser contra ninguém, é ser favorável ao país, independente de onde venha o projeto, como o senhor disse, um projeto bom. Ele não precisa ser, ele não tem que ser da ala bolsonarista, ele pode ser da área petista. E a obrigação de votar favorável por quê? Porque o projeto não é para o Bolsonaro, não é para o Lula, né? Não é para o deputado federal, para o senador, é para o país. E isso, como é que o eleitor entende isso? Porque à medida em que o governo X, eu exijo que você vote em você para você ser contra. Então, tudo que vem de lá você não pode aprovar. Você tem que ser contrário. Como é que você vai falar bem de um governo que você vota com ele? Né? Como é que é a cabeça do eleitor? E como é que você está vendo isso? Porque o turbilhão é grande. Tem gente que está aí há muito tempo e não consegue entender direito. Consegue andar pelo caminho, né? E chegar à próxima eleição. Mas como é que você está vendo isso? Eu acredito que o eleitor brasileiro ele amadureceu muito. Né? Mesmo porque hoje a informação ela circula muito rápida, né? A nível de, lógico, tem muita desinformação também, né? Mais rápida, viu? Isso é fácil. Bem mais rápido, inclusive. Né? Mas a informação ela corre muito rápido. O nosso eleitor hoje ele já está amadurecendo já para um próximo patamar, uma próxima fase que eu gosto de dizer que é o efeito comparativo. Às vezes vai chegar uma informação, ele vai fazer uma pequena pesquisa para comparar se isso é verdade, se não é. E eu acredito que esse amadurecimento ele vem com o tempo, né? Ele vem com o tempo e a informação ela faz. Você acredita que faz pesquisa mesmo ou acredita? Eu acredito que vai chegar nessa nova fase, né? Já está mudando, né? E assim é natural que essa dicotomia, né? Essa partição entre bolsonarismo, entre o lulismo aí, essa parte da esquerda aí, que isso é natural que isso se aflore, né? O Brasil ele teve uma eleição um tanto quanto apertada, né? Mesmo, né, nós sabendo que 14% dos eleitores brasileiros se abstiveram, né? Então não houve aí uma votação da maioria, né? Eu gosto de dizer sempre que a maioria dos votos hoje estão ali na Câmara Federal, né? Ali sim, né, foi a eleição da maioria dos votos, porque todo mundo votou para quem está ali, né? E não da parte do governo federal. Mesmo tendo isso, né, eu acredito que nós iremos, né, ter aí um eleitor um pouco mais consciente do que é o papel, né, do representante público, né, quer seja do legislativo, quer seja do executivo, uma vez que isso é natural, essa evolução. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, sim. Vinícius. Então, deputado, estamos com duas CPIs lá bem animadas, né? A do 8 de janeiro, né? E do MST, né? Que o senhor tem assento na do MST. Eu estava até conferindo. O senhor protocolou um requerimento ontem para a convocação do João Pedro Stedley, né? Presidente Exato. do MST, né? Então, eu queria que o senhor comentasse a sua atuação, né? E também surgiu uma polêmica sobre financiamento de alguns financiadores de campanhas, da sua campanha, né? Que estariam sendo investigados pela CPI do MST. Claro. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, na verdade, o que acontece, meus amigos? Eu fico muito feliz de poder representar o estado do Mato Grosso, como volto a dizer, nosso estado ele tem um perfil, né, para o agronegócio, na produção de grãos, na produção de proteína animal, né, nós dependemos muito do homem do campo, né, e lá nesse mesmo homem do campo, além de gerar toda esse desenvolvimento para algumas cidades que nós temos aqui, que tem um dos melhores IDHs aí do Brasil, eles também
proporciona muitos empregos, né? Então eu fiquei muito contente pela liderança do meu partido, pela ser indicado aí para fazer parte dessa CPI. E mais do que isso, né? Eu entendo que, nós estamos hoje já em 2023, né? É inadmissível pensar que nós tenhamos, né, dentro do nosso país, né, que tem aí um ordenamento jurídico muito bem organizado, temos força de segurança muito bem organizada, como eu disse, a informação corre muito rápido hoje, né? Invasões ilegais de propriedades, né? Isso é um absurdo, né? E claro que o movimento, né, do MST, ele traz aí muitas dúvidas, né, da sua existência, do que ele é, porque veja bem, o MST não tem CNPJ, não tem uma sede, não tem um corpo diretivo, não tem um estatuto, não tem nada. E pasmem os senhores, né? Pasmem os senhores. Eu fiz até um requerimento de minha autoria também, né, solicitando, né, junto ao Ministério das Telecomunicações, algumas outorgas de rádios comunitárias, né, que são vinculadas a esse movimento, né, e fazem propaganda desse movimento, né? Então, assim, a gente precisa saber quem é o MST, o que o MST produz, quem financia o MST, quem são os mentores intelectuais do MST. E claro que a convocação do Stedley era uma coisa natural de se acontecer, né? Porque ele se auto-intitula o líder máximo do MST, né? E a gente viu isso, é público e notório, aqui ninguém tá falando ou conjecturando nada, está nas redes aí o tempo todo, né? Ele incentivando, né, as invasões, né, as ocupações, né, que muda o nomezinho aí, né? Você vê que a construção da retórica, a construção da narrativa, ela é muito importante, né? Você coloca ocupação, não é invasão ilegal, não é crime de esbulho possessório que está capitulado dentro do Código Penal, né? Então eu acho que a atuação nossa, né? Nós somos um parlamentar do Mato Grosso, mas emanados ali com outros parlamentares ali que têm aí essa função precípua de não criminalizar o movimento social, viu? Porque muitas pessoas também tentam cunhar essa narrativa, querem criminalizar o movimento social. Não é isso não, meu amigo. Nós queremos descortinar a questão da invasão ilegal de propriedades. E infelizmente, o MST, essa sigla, ela promove esse tipo de ação, né? E de maneira um tanto às vezes quanto violenta, um tanto quanto às vezes, né, em ameaças, até extorsões. Nós já tivemos aí notícias aí, isso aí está na imprensa também aí falando. E claro que isso tá caminhando, né? A CPI, ela é às vezes um tanto quanto acalorada, né? E a gente está ali trabalhando nesse sentido. E quanto à questão dessa, eu vou dizer que foi uma matéria que saiu em um jornal de circulação nacional e que com certeza refletiu aqui nos nossos jornais de níveis regionais, né? Foram elencados aí 10 parlamentares que estão na CPI do MST, onde as pessoas fizeram a fonte, né? A fonte que passou para esse veículo jornalístico tentou ali enumerar, né, ou tentar levantou a vida dessas pessoas. No meu caso, 2 pessoas ali que respondiam por crimes ambientais, né, tentando aí, não sei, eu não posso como dizer, não sei, eu não posso afirmar que foi isso, né, mas se essa fonte tentou fazer isso, né, encaminhando essas informações ao veículo jornalístico para que isso fosse publicado numa matéria no sentido de tentar desqualificar, né, o meu posicionamento, né, ou tentar me intimidar, ou tentar me coagir, caiu do cavalo, porque eu não sou filho de pai assustado. Mas deputado... Né? E assim, não é isso, né, Paulo? Não é isso que vai manchar a minha carreira, né? Porque 2 pessoas que responderam por crimes ambientais, mas fizeram a doação dentro dos parâmetros estabelecidos pelo TSE e as contas foram aprovadas, meu amigo, não é isso que vai mudar. Justamente dentro desse tema, nós tivemos candidatos aqui que tinham problema de invasão de terra na última eleição, né? Está respondendo processo por invasão de terra do vizinho aqui. E eram candidatos, né? Eu acho que esse levantamento que a imprensa faz, ele é absolutamente salutar, até porque revela coisas que as pessoas não têm a curiosidade de saber e os meios para investigar. Dentro desse mesmo tema, eu vou lhe fazer a pergunta. O relacionamento do MST com o governo, com o PT, por exemplo, ele já foi umbilical. Dessa vez, você já teve uma palavra do presidente, do ministro
do mapa, que foi contrário a isso ou aquilo. Falamos aqui que é muito discurso e pouca atitude, né? Porque invadiram a primeira Embrapa, né? A Embrapa, e não houve uma ordem de despejo, houve só é feio fazer isso, filhinho, algo nesse sentido. Então, justamente dentro do que o senhor disse, de fazer esse levantamento, a pergunta, a afirmação e a pergunta, como é que o senhor vê o relacionamento do PT hoje com o MST de hoje? Parecem ser indiferentes, mas o relacionamento parece que é bom, né? Parece assim, de certa forma, né, fazendo uma comparação, um relacionamento às escondidas, né? A gente se encontra escondido ali, mas na frente de todo mundo, cada um na sua, né? Não vamos externar esse nosso vínculo afetivo, né? Mas assim, eu fico muito... eu acho que é uma observação importante que o nosso ouvinte ele tem que estar atento a isso, é que, poxa vida, né? Como que nós temos uma missão oficial do governo brasileiro, né? O país, a China, né? E lá você tem o Stedley dentro dessa comitiva, né? E o pior, de lá da China, né? Participando de uma visita oficial do governo brasileiro, é esse mesmo personagem, né? Essa mesma personalidade faz e manda vídeos na internet promovendo e incentivando volto a dizer, construção da narrativa, as manifestações de ocupações, né, em razão do Abril Vermelho, né, que fizeram aí nessas invasões aí. E fora isso, nós temos aí o Conselhão do governo federal, né? O Conselhão, o MST tá no Conselhão, né? E como eu disse anteriormente, o MST não tem estatuto, não tem CNPJ, não tem sede própria, não tem diretoria, e está no Conselhão. E nós falamos agora atrás aí, o MST promove invasões ilegais a propriedades, então comete crime. Então como que não posso falar que é uma instituição, mas um movimento desse, que não tem CNPJ, que comete crime, está no Conselho do Governo Federal, né? Eu fiz até uma comparação esses dias aí, fui um tanto quanto criticado, né, ou observado negativamente pelos colegas, né, que são defensores do governo lá na Câmara. Eu disse que o MST no Conselho do Governo Federal, no Conselhão do Lula, era como se a gente, por analogia, tivéssemos ali uma ou outra facção criminosa, né, dessas que atuam no Brasil aí, compondo o Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. E fui tanto quanto rechaçado ali na hora ali, né? Mas não por todo mundo, né? Faz um sentido, né? Comete crime, está no Conselho. Comete crime, poderia estar no Conselho também. Vinícius. Mas assim, deputado, a reforma agrária precisa acontecer, né? São 80 mil famílias que o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário reconhece que estão acampadas nesse momento, né? E o MST fala em mais de 100 mil famílias, né? Então como é que vocês veem o foco na reforma agrária, como acelerar? Para Mato Grosso essa é uma agenda importantíssima, porque tem muitos assentamentos aqui, enfim, né? Volto a dizer novamente, construção de narrativa, tentativa de se romantizar as coisas. O governo do PT, que é o atual governo que está na gestão do governo federal, eles ficaram 14 anos no poder. 14 anos no poder. Realmente houveram alguns assentamentos, né? Se assentou algumas famílias, mas muitas famílias dessas, Vinícius, Paulo, nossos ouvintes, não possuem titulação da sua terra, do seu terreno. E desses 14 anos para cá, mais os 4 anos aí do governo Bolsonaro, que titulou muita gente, né? E mais agora o início do governo Lula, muitas pessoas dessas nem estão mais na terra. Por quê? Porque não consegue viver da terra. Sem o título, você não consegue financiar um resfriador de leite, você não consegue pegar um dinheiro para comprar umas vacas de leite, uns bezerros melhor, para melhorar o plantel, reformar um pasto, você não consegue. Por quê? Porque sem o título não dá. Então, a reforma agrária realmente excelente. Por quê? Porque é uma coisa boa, feita de forma correta, muito bem organizada, com certeza é uma coisa boa, tem que ser feita. Agora, não pegar reforma agrária, que é bom, e querer com isso justificar invasão ilegal a propriedades rurais, né? Então isso que não pode. Eu acho que essa narrativa, essa construção de tentar pegar algo que seja bom, né, para justificar algo que está sendo feito coisa de ruim, de ilegal, aí isso já não cabe. Você está falando na questão
do uso das palavras corretas, e como a gente se viu só agora, vou lhe perguntar, justamente nesse sentido. Os protestos, né, depois da vitória do Lula foram uma tentativa de... Aquilo estava se pedindo golpe ou era só um protesto? Eu acredito que não. Eu acredito que aquilo era um protesto, realmente. Né? Eu acredito que eu vou mais além. Né? Eu entendo que tem que haver uma individualização de conduta. Nós não podemos ter denúncias abaciadas que vão gerar em consequências de condenações abaciadas. Não somos a favor de balbúrdia, quebra do ordenamento público de maneira alguma, né? Mas se a gente for comparar também, né, com o que acontece nas invasões de terra, por exemplo, isso não acontece. Não estou falando nem do dia 8, eu estou falando do pedido antes, de quando estava na frente dos quartéis. O que se pedia lá? O que as pessoas que estavam lá pediam? Não era um golpe? A manifestação pacífica. Depois até se trocou, né? Não pode falar golpe. E o direito de livre expressão é garantido pela Constituição Federal. Não. Então você pode falar, você pode pedir, a partir do momento que nós não podemos fazer isso aí. O senhor que foi comandante sabe bem disso. Um direito tem regras para ser estabelecido. O seu ir e vir tem sinaleiro, tem semáforo, tem isso, é proibido o senhor fazer um monte de coisa. Apesar de o senhor ter direito de ir e vir. Isso tem que ser preservado, né? Não, um direito não está acima, principalmente quando é coletivo. Mas eu quero tocar num outro assunto aqui, de segurança pública. Aconteceu ontem, que um sargento aposentado foi massacrado, arrancaram o coração dele, torturaram. Uma verdadeira covardia. Foi. E na sequência, houve um confronto lá e morreram todos. Por parte da sociedade, o senhor enxerga isso, um desejo de vingança contra aquilo que ele repudia. Por exemplo, não houve, e eu não estou aqui entrando no mérito de direitos humanos, não é isso, não. Eu estou falando da sociedade brasileira. Não houve um questionamento se foram realmente confrontos, em que situação, como se deu isso, maiores explicações sobre. Ninguém quer saber. Mataram o sargento dessa maneira? Morreram, bem feito. É isso aí mesmo. O senhor vê a sociedade brasileira dessa maneira, com esse desejo de vingança, assim, quando ele coloca isso aqui é bom, isso aqui é ruim, o mal tem que morrer. Não consigo enxergar dessa forma. Eu acredito que a sociedade brasileira ela caminha dentro de um processo evolutivo, isso é natural, né? Isso é natural, só que com certeza o problema da segurança pública ele ultrapassa as fronteiras aí do que a gente pode pensar no sentido de normalidade pública. Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje dentro do Brasil e infelizmente, o grande combustível, a grande lenha, que alimenta toda essa locomotiva de que está ruim essa questão da segurança para os brasileiros chama-se impunidade. O Brasil se tornou o país da impunidade. Hoje a pessoa comete um crime, e já está na rua. Então, assim, a sociedade ela clama, eu acredito que uma boa parte dela clama por essa grande reforma, essa grande parada, respirada, olhada e tomada de rumo novamente, porque nós não podemos de maneira alguma admitir que as coisas se transcorram do jeito que está acontecendo. Nesse meio caso de Alta Floresta mesmo aí, para o senhor ter uma ideia, o fato ocorreu 60 quilômetros longe, da urbe ali, da cidade de Alta Floresta. Então houve toda uma logística, um empenho, uma diligência desses policiais no intuito de chegar, conseguiram fazer o cerco, as pessoas estavam no mato, agora infelizmente é complicado determinar, e para isso nós temos o devido inquérito policial que vai apurar a questão da ação policial ali no tocante ali do evento morte, e isso houve todo um cerco ali, houve toda essa questão aí, mas é difícil você precisar a índole de pessoas que vão para roubar veículo, roubar pertences e amarram
uma pessoa, arrancam o coração, dão um tiro na cabeça dessa pessoa. 4 tiros na cabeça. Então assim, e a ficha corrida dessas pessoas também, né? Ontem eu tive a oportunidade de ver ali um breve releasing ali dessa ficha corrida. Todos possuem, né, passagens criminais, né, por os mais variados crimes. Então, o criminoso de hoje é o criminoso de ontem. Né? Por quê? Porque, infelizmente, ainda temos essa questão da impunidade. O senhor é favorável à prisão perpétua, então? Eu sou favorável. Eu acho assim. Não, porque... Eu acho assim. Hoje, a prisão perpétua, ela não é admitida no Brasil através da nossa Constituição. Né? É uma causa pétrea. Só que assim, meus amigos, eu acredito que a única lei, até uma expressão até um tanto quanto coloquial, se me permitam, né? Mas eu acho que a única lei que não muda é a lei de Newton, né? Que você joga para cima, cai para baixo, né? Mas enfim, eu acho que isso precisa ser revisto também, porque as grandes democracias ocidentais, todas, né? Quase todas possuem aí pena de prisão perpétua, né? Em algumas possuem até pena de morte, né? Então por que nós não vamos discutir isso dentro do Brasil? Precisamos discutir sim, porque veja bem, você acha justo, Paulo, deixa eu só concluir aqui o meu pensamento. Você acha justo, né, aquele cara que promoveu aquelas mortes ali, né, aquele indivíduo que promoveu aquelas mortes ali em Sinop, ali, matou 7 pessoas. Dessas 7, uma menina de 12 anos, né, com uma espingarda de combate ali, bum, 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 matando todo mundo ali. Né? Essa pessoa, digamos aí que seja condenada a 140 anos, a pena vai ser unificada, porque são 8 homicídios, 7, né, homicídios qualificados, e aí, digamos, né, que vai pegar 140 anos de cadeia, não sei o quê, mas unifica porque um crime de onda é 40, né? E aí, ele vai cumprir um X de pena, né, digamos aí que 13 anos, 14 anos, ele já vai ter direito a tal da progressão de regime. Então, ele vai ter ali, né, uma progressão de regime onde ele já vai estar no semiaberto, né? Trabalha de dia, vem dormir à noite. Você acha justo isso? Eu não acho justo. Né? Então, assim, você é contra a progressão, coronel? Não, também não sou contra a progressão. Mas se nós pudermos promover uma grande revisão no arcabouço penal brasileiro, Código Penal, Código de Processo Penal, inclusive o Código de Processo Penal tem um requerimento meu lá, junto já com o presidente Lira, para que a gente possa retomar os trabalhos que foram feitos na legislatura passada, para que a gente possa, de repente, terminar, pelo menos, que seja o Código de Processo Penal e também na Lei de Execuções Penais. Eu acho que assim, nós precisamos rever tudo isso aí, porque não é justo. Né? Num caso desse aí, a pessoa tem que ter progressão. Ok, então que ele tenha progressão depois de cumprir 83% da pena. Né? Se eu contra a remissão, também não sou contra a remissão, mas para determinados crimes, em vez de ser 3 por 1, que seja 9 por 1, 8 por 1, né? Trabalha 9 dias, ganha um dia, sei lá, acho que nós precisamos disso, o Brasil precisa disso. Na sua visão, o sistema prisional serve para recuperar ou só para afastar uma pessoa com punição pelo crime que cometeu? Como eu acabei de dizer, né? Eu acho que essa revisão ela é necessária, né? No sentido de que, veja bem, as nossas legislações, né, a legislação penal, ela estabelece o quê? Ela estabelece pena. Né? E pena, né, é para punir quem cumpriu algo de errado. Mas são chamados de reeducantes. E claro que, né, a questão da ressocialização ia ser o fator, uma situação secundária que devemos tentar fazer, porque a pessoa precisa ter uma chance de poder se ressocializar e ser reinserido na sociedade. Porém, o objetivo principal é punir quem errou. Né? Esse tem que ser o nosso foco primário. O secundário é tentar fazer essa situação de buscar aí essa reinserção dessa pessoa depois que ela cumpriu e pagou o que ela fez dentro da sociedade. Né? E assim, pessoal, eu acho que isso é necessário. Né? Nós precisamos tratar esse tipo de situação, porque, como eu gosto de dizer, o Brasil é o país dos extremos. Né? Nós não queremos falar sobre prisão perpétua, né? Não queremos discutir, né, sobre essas questões, pena de morte, prisão perpétua, mas nós queremos aqui no outro extremo falar que o aborto ele tem que ser a decisão da pessoa, né? Vamos lá deixar isso à la vontade, né? Meu corpo, minhas regras, meu amigo. Mas não então são mais grupos. Fácil. Não são grupos. Eu acho tem assim grupo que é mais. Defende a pena de morte. Tem grupo que não defende. Eu acho que às vezes, né? Às vezes é mais fácil a gente tentar de repente matar um inocente na barriga de uma mulher do que de repente a gente tentar punir quem fez algo de errado. Né? Nessa legislação, a legislação brasileira sobre o aborto, o que o senhor não concorda com ela, o que o senhor mudaria?
Na verdade, do jeito que está, eu acho que estaria bom. No caso, então, no caso, é só manter e não... É. Muito bem. São 7h48, uma última pergunta. O senhor foi para a rua, o senhor foi soldado na rua? Com certeza, chão de fábrica. E no chão de fábrica o senhor viu muitas coisas, falando de criminalidade. Você viu muitas vezes as pessoas serem presas e soltas, mas você viu a evolução do bandido também. Né? Primeira, arrombou uma casa, foi preso, depois roubou um carro, depois assaltou. Viu a evolução da né? impunidade? Sim, matou não sei quem. Aí que eu quero fazer a pergunta. O que precisa o nosso sistema de reeducação? O que precisa? Na verdade, porque não está funcionando pelo que na verdade, parece. é como eu falei, o Brasil precisa parar, né, e promover aí essa grande revisão desse arcabouço penal brasileiro, no sentido de ver a questão do Código Penal, que estabelece o que é crime, quanto a pena, o processo penal, que vai estabelecer ali como que isso vai se dar para se ter ali uma absolvição, uma condenação, e a execução penal. Eu acho que se promover essa grande revisão no sentido de termos aí algo sério dentro do Brasil, nós combateremos a impunidade. Caso contrário, a gente vai ficar nessa mesma situação, porque o crime é como o senhor falou, ele é evolutivo, né? Não tem como nós três saímos daqui agora, pegar o fuzil e assaltar banco, né? Promover a ação, por exemplo, que foi promovida lá em Confresa. Não tem, por quê? Porque é uma evolução. Você tem que começar aqui, se você pegar a ficha corrida das pessoas que foram, né, presas e as que morreram nos confrontos lá em Confresa, você vai ver que a ficha corrida do cara é extensa demais. Por quê? Porque o cara vem crescendo no crime. Então, o crime ele precisa ser desestimulado. A pessoa tem que parar e pensar, falar, pô, não dá, né? Eu vi uma iniciativa, participei até esses dias atrás, juntamente com o senador Jaime, com o desembargador Marcos Machado, né, com o Max Russi, ali na Assembleia, outros deputados, o próprio governador Mauro Mendes se fez presente, onde estão se tentando criar, né, a figura do narcocídio, a exemplo do que aconteceu lá na Colômbia. Só que lá na Colômbia parece que a mínima, né, de pena do homicídio qualificado, se eu não me engano, é 17 anos. Né? Então o cara, peraí, eu vou ficar 17 anos preso. E olha que eu não sei, eu vou estar sendo leviano, mas eu prometo fazer essa pesquisa sobre a questão, se existe a questão da remissão, da progressão, né, dessas situações que hoje existem no Brasil. Então, acho que se nós tivéssemos isso, realmente mudaria um pouco essa temática. Porque o grande mal é a impunidade, quer seja na área criminal, não mudou quer também? Seja no colarinho branco. Mudou, com certeza. A gente estava falando aqui essa semana. O maior objetivo hoje do crime organizado, o que é, meus amigos? Ter território, não, é dinheiro, lucro, tanto é que a gente vê que houveram operações aqui, pessoas vinculadas, né, a uma das facções que atua aqui no estado do Mato Grosso, estavam num condomínio de luxo, morando numa casa de alto padrão. Então, assim, dinheiro. E pessoas que o perfil do bandidinho analfabeto, isso já foi deixado há muito tempo. Você encontra pessoas formadas hoje, né? Virou profissão. Eu escolho os riscos da profissão e vou trabalhar nisso. É um negócio impressionante. Nessa situação, para você ter uma ideia, eu lembro que nós tivemos aquela operação em Nova Bandeirantes, não sei se vocês lembram, eu era até o comandante-geral, e uma das pessoas que foram presas, né, que estava operando um fuzil, que é uma arma de guerra, né, a gente sabe aí que tem um alto poder ofensivo, e foi feito um levantamento, toda a vida pregressa dele, ele pegava esse dinheiro aí e investia em gado, compra e revenda de veículos, enfim, hoje mudou o perfil, né? Existe essa situação. Existe um estudo que mostra e demonstra o perfil dessas pessoas que trabalham nessa questão de domínio de cidades, igual houve lá. É um homem que possui, às vezes, até curso superior, né? Inclusive uns que vêm da vida militar. Tem. Que é militar. Com certeza. Ou se preparam para isso. Consultoria militar, né? Isso acontece aqui, acontece, né, em locais, estados brasileiros, onde existem domínios realmente de territórios, né? E aí você tem ex-militares, pessoas que possuem consultoria. E às vezes você teve que exonerar pessoas que estavam na bandidagem vestindo farda. Eu falo que nós, né, a nossa instituição, ela valoriza muito, né, o bom policial, mas também é implacável, né, com o mau exemplo, o mau policial. Embora seja uma das instituições que promove mais desligamentos da força, ainda percentualmente a nossa tropa ela é muito disciplinada e muito honesta. Bom, 7h53, quero agradecer. Muito obrigado por ter
ter concordado em nos ceder essa entrevista, disponibilizado seu tempo para a gente. Muito obrigado, Coronel Assis, deputado federal. Eu que agradeço Paulo, Vinícius, agradeço aos nossos ouvintes, às pessoas que nos acompanham também pela internet, né? E quero me colocar à disposição, né? Estamos lá na Câmara Federal, né? À disposição do povo mato-grossense, do povo brasileiro e buscando aí, né? Trabalhar bastante, aprender muito, né? Porque é uma nova vida, uma nova carreira aí e queremos contribuir bastante aí para a sociedade brasileira. O cargo de brasileira. prefeito de Várzea Grande lhe apetece? Agora, por enquanto não, né? Mas o futuro a Deus pertence. Obrigado, Vinícius. Esse agora foi bem cuiabano, agora. Esse agora está certo. Né? Obrigado, deputado. Obrigado pela tua entrevista. Obrigado à equipe também pela presença. Vai ter que voltar aqui para falar de câmera na farda. Hein? Vamos, tempo que eu tinha voltado com aqui. certeza. A dinâmica não permitiu, que é um tema polêmico também. Somos contra. Pois é, tá vendo? Já manifesta a posição, né? Obrigado, Paulo. Obrigado ao público. Até segunda-feira. Muito bem, gente. Voltamos segunda-feira.